da operação do GAECO, a Operação Rebote. Olha só os policiais que foram presos. O Pedro trouxe como destaque pra gente uma informação que deixa a gente chocado. Policiais militares que passaram por todo um processo, que foram contratados, que fizeram um treinamento, que passaram num concurso público, presos porque estariam desviando as drogas que eles mesmos apreendem. Quando o policial apreende a droga, ele tem que na delegacia apresentar o flagrante. Foram tantos pinos de cocaína, tantas buchas de maconha, tantas pedras de crack. Tá aqui, ó, fulano de tal foi preso, ou não prendemos ninguém, mas a droga foi apreendida no ponto tal. Polícia Civil passa a investigar. Delegado tem elementos para fazer o indiciamento, para condenar essas pessoas, para ir para o Ministério Público e para a Justiça. Agora, ô Pedro, os caras pegavam as drogas, revendiam na própria biqueira, que absurdo isso! Esse é o que o Ministério Público e a Polícia Militar descobriram a partir das investigações que aconteceram nos últimos 6 meses. O ponto de partida para o que aconteceu hoje foi em janeiro desse ano, quando um policial militar lotado no 30º Batalhão foi preso em flagrante depois de receber dinheiro de um gerente de pontos de tráfico de droga na zona norte da cidade. A Polícia Militar, na época, tinha informação só que queria ter essa troca, esse pagamento para uma pessoa, e flagrou tudo por meio de drone. Uma imagem que, inclusive, viralizou em todo o país na época. E aí os policiais, na hora que fazem a abordagem, descobrem que quem estava dentro do carro e quem recebeu a droga recebeu o dinheiro, desse traficante, era um policial militar. Naquele momento, então, ele foi detido, as investigações se intensificaram. E, segundo o Ministério Público, foi descoberto que outros 3 PMs, que seriam da mesma equipe desse primeiro policial, praticavam o mesmo tipo de crime, ou seja, recebiam dinheiro de traficante e, principalmente, desviavam drogas apreendidas durante operações, abordagens de rotina para revender nos próprios pontos desses policiais. E ali eles lucravam. Além disso, esses policiais também ficavam com o dinheiro que eles encontravam com os traficantes. Então, um policial já estava afastado, foi preso, conseguiu a liberdade e agora volta para atrás das grades, e outros 3 PMs foram detidos junto com ele nessa operação de hoje, Operação Rebote. Então, reforçando 4 mandados de prisão cumpridos e 6 de busca e apreensão em endereços ligados a esses 4 policiais. São casas e também outros tipos de imóveis, tanto aqui em Londrina quanto em Biporã, já que o 30º Batalhão também faz a segurança da nossa cidade, que é vizinha a Londrina. Nós conversamos agora há pouco com o Dr. Jorge Barreto Costa, ele que é o coordenador do GAECO aqui em Londrina, e ele deu detalhes de como funcionaria esse esquema, então, envolvendo esses servidores públicos a serviço do crime. Vamos ver. A investigação ela não se encerra com a operação, ou com o desencadeamento da operação. Com base no que foi apreendido, no que foi produzido, a partir dali, nós partimos para buscar identificar outros integrantes ou outras pessoas, né, que seriam ligadas a esse policial militar preso em janeiro. E agora culminou com a identificação desses policiais que seriam da mesma equipe, praticando os mesmos crimes, os crimes da mesma natureza, e, portanto, resultou no cumprimento dessas medidas judiciais nessa data. Lá em janeiro, de fato, nós apuramos e foi apurado essa situação, sempre lembrando, essa apuração é conjunta com a Corregedoria Geral da Polícia Militar. Foi apurado que esse particular, ele teria esse civil, ele identificaria locais, pontos de droga, apontaria esses pontos de droga para os policiais militares, e os policiais militares, a título de fazer, obviamente, de serviço, quando de serviço, aportavam ou davam batidas nesses locais, apreendiam as drogas, apreendiam dinheiro e ao invés de darem a destinação devida a esse dinheiro, a essa droga, passavam eles a comercializar essas drogas, esse dinheiro, e se apropriavam do dinheiro. Bom, segundo o GAECO, um esquema muito bem organizado. Pedro, a gente está na tela com a imagem de drone. Uma imagem que ajudou a polícia no começo dessa investigação. Queria que você detalhasse pra gente um pouquinho dessa imagem, Pedro. Claro, Parra. Então essa imagem ela foi flagrada no Jardim Barcelona, zona norte de Londrina.
A Polícia Militar ela recebeu informação por meio do serviço reservado, que é aquele serviço que não aparece, mas acontece diariamente da PM em relação a um negócio que o traficante estaria fazendo com uma outra pessoa. Só que até então não se sabia que pessoa era essa. Eles tinham ciência do endereço e também do horário. Para não dar na cara e não desfazer o flagrante, os policiais acabaram vendo tudo por meio de imagens de drone. E aí eles veem o momento em que o traficante passa para essa pessoa uma sacola e depois descobrem que nessa sacola tinha dinheiro e seguem também essa pessoa nesse carro ali pelas ruas do bairro, até que essa pessoa dá de cara com algumas viaturas. A hora que acontece a voz de abordagem e a pessoa, o motorista, sai do carro, a surpresa dos policiais. Essa pessoa que recebeu a sacola com dinheiro do traficante era um PM lotado no 30º Batalhão, que trabalhava na Rotam. Ele foi preso em flagrante e os materiais apreendidos. A partir de então, começou uma investigação do Ministério Público com o apoio da Polícia Militar, em especial do 30º Batalhão. E aí se descobre, durante essa apuração, que mais policiais estariam envolvidos nesse esquema e praticando o mesmo crime, que seria o desvio da droga apreendida durante abordagens, também a apreensão desses policiais, a subtração do dinheiro que eles acabavam pegando dos traficantes e até receberiam dinheiro dos próprios traficantes. E a partir disso, são cumpridos os mandados de hoje, que nós estamos trazendo informação aqui no Balanço Geral. E aí o promotor ele também reforçou com a gente mais detalhes de todo esse esquema e também dessa participação de cada um dentro dessa ação criminosa que acontecia já, a princípio, tem apontado na investigação, há bastante tempo aqui em Londrina e na região. Vamos ver. A investigação teve foco nesses 4 policiais militares. Ponto. Claro que com a análise ou da análise do que foi apreendido podem resultar outras situações, a identificação de outros civis, vamos colocar assim, de pessoas de particulares, né, que apoiavam, que tinham conhecimento dos crimes. Doutor, o policial que foi alvo em janeiro e foi alvo nessa vez novamente, foi preso, salvo engano. O que levou ele à prisão novamente? Justamente a confirmação de que de outros crimes, a investigação confirmou a prática em relação aos 4, a ele, mais os outros 3, de outros crimes ou de outras condutas que levaram, obviamente, a decretação da prisão nessa oportunidade. Não, a decretação da prisão e o cumprimento da ordem judicial nessa oportunidade. As pessoas participando aqui no WhatsApp, ô Parra, boa tarde, que triste, até policial entrou na venda de drogas. Que absurdo esse caso, ô Parra, tem que ser punidos esses policiais realmente, porque mancham o nome da instituição. É sobre isso que eu quero conversar com o Pedro. Pedro, inclusive, conversou com o Major Ricardo Guedes. A gente sabe que a grande maioria, 99,9% dos policiais são honestos. E os policiais que são corruptos, que são alvos de investigação, têm que ser devidamente punidos, né, Pedro? Exatamente, isso foi destacado pelo Major Ricardo Guedes, ele que é o subcomandante do 30º Batalhão da Polícia Militar aqui de Londrina. Então ele destacou que esses policiais agora, eles foram transferidos para um batalhão específico em Piraquara, na região metropolitana de Londrina, que recebe policiais em detenção nesse tipo de situação quando acontece. Além disso, a conduta desses PMs também será apurada por meio da corregedoria da própria corporação, e entre as possíveis punições, a mais grave seria a expulsão deles do quadro de servidores do Estado. O Major Guedes, ele também destacou que a própria corporação ajudou na investigação do GAECO e que também o batalhão, no caso o 30º, não tolera nenhum tipo de situação ou de conduta criminosa e que isso, nesse caso, que gera um certo desgaste, certo constrangimento, foi um caso isolado, que não representa a maioria dos profissionais, dos homens e mulheres que servem o batalhão aqui de Londrina. Vamos ouvir então mais detalhes do que disse o Major Ricardo Guedes. Ele já não participava, já não estava, inclusive era impedido de ir às instalações militares. Os outros 3 estavam ainda trabalhando, mas agora a função pública deles ela é cessada e eles agora vão responder aí, tanto nesse caso no foro criminal, mas a polícia também abre a situação administrativa até para verificar a possibilidade, a capacidade deles ou não de permanecer nas fileiras da corporação. Infelizmente, em todas as profissões existem pessoas que não
acabam não seguindo a regra. Hoje nós temos aí milhares de homens e mulheres, policiais militares, que dão a sua vida, oferecem risco à sua saúde em nome da proteção da sociedade. É bem isso, né, gente? Não são 4 policiais que vão manchar o nome de uma instituição como a Polícia Militar. Mas eles têm que ser expulsos da corporação, têm que ser presos. Tem que ser presos como forem, tem que ser expulsos. Porque se são soldados, soldado é aquele que acabou de entrar, é a primeira patente da polícia. Se já estão fazendo esse tipo de coisa errada, imagina quando tiverem outras patentes, já tem mais tempo de casa na polícia. Não dá para tolerar esse tipo de coisa, tá? A lei tem que ser aplicada para todos. Se é traficante de drogas, independentemente se é policial militar ou não, esse tem que ser punido, tá? 12h06, eu vou dar um recadinho rapidinho e já venho.